Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é dia 14 de janeiro do ano 2020. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje que se encontra em João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. E quando o Senhor diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Veja bem, meus irmãos, essa história é tremenda. Jesus ele vem para o que era seu, ou seja, os judeus, né, o povo judeu. Os seus o rejeita. Então, depois que os judeus rejeitam, então ele vai para Samaria. E nós sabemos que os samaritanos, eles não se dão bem com os judeus, né? Então ali em Samaria, Jesus encontra ali uma mulher. Nós sabemos que mulher na Bíblia, ela tipifica a igreja e ela tipifica Israel. Então essa mulher samaritana, ela era uma mulher adúltera. Então essa mulher, ela é uma representação da igreja. Nós éramos adúlteros, nós prostituímos após outros deuses. Essa mulher ela tinha vários maridos, né? Nós também era assim, nós tinha vários deuses, vários maridos. Nós era devoto do Santo Antônio, nós era devoto do São Benedito, do São Sebastião. Então nós prostituíamos, nós éramos adúlteros. Então Jesus ele chega ali e ele salva aquela mulher, ele cura ela. Então isso é uma representação do povo gentil, né? Ele cura aquela mulher. E no encontro ali com aquela mulher, Jesus ele diz ali que ele oferece ali então para aquela mulher ali, ó, vou ler aqui, ó, no versículo de número 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Perguntou a mulher. Então Jesus respondeu: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Aliás, a mulher ainda, né? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Então Jesus respondeu, versículo 13, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que só para a vida eterna. Então nós tomamos desta água, né? A igreja gentílica, nós os gentios, nós aproveitamos, né, essa oportunidade, né, que os judeus rejeitaram. Hoje nós somos a igreja gentílica e nós tomamos dessa água da vida. Então esta mulher, ela representa a igreja gentílica. Essa mulher representa o povo gentil. Então veja bem, meus irmãos, a partir do versículo 39 diz assim, ó, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Então nós, os samaritanos, nós cremos em Jesus. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Jesus disse de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então este é o nosso papel como samaritano, pregar o evangelho a toda criatura, meus irmãos. Então veja bem, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Olha bem, 2 dias. Jesus ele fica com os samaritanos durante 2 dias, ou seja, 2000 anos. Então este será o tempo da igreja na terra, 2 dias, 2000 anos. Na própria palavra do bom samaritano, o bom samaritano ele promete, Jesus é o bom samaritano, ele promete voltar depois de 2 dias divino, né? Ele manda que o hospedeiro cuide
daquele viajante, ou seja, o hospedeiro é o Espírito Santo, ele está cuidando de nós, o Espírito Santo está cuidando da igreja, né? Ele está cuidando da igreja. Então quando Jesus voltará, ele vai voltar depois de 2 dias. Então dizia a mulher, já não é, e muitos, versículo 41, e muito mais creram nele por causa da sua palavra, e dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Versículo 43, e 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia. Veja bem, primeiro ele veio para os judeus rejeitaram, aí ele salva a mulher samaritana, ou seja, ele salva a igreja, né? Fica com a mulher samaritana 2000 anos, né? 2 dias, né? Então ele fica com a igreja durante 2000 anos, depois ele deixa a região e ele vai para onde? Aqui, porque... E 2 dias depois partiu dali e voltou para a Galiléia, e foi para a Galiléia, né? Então ele volta para o povo de Israel, para o povo judeu, meus irmãos. Então esse texto de João 4, ele é um texto totalmente profético, isso é profecia, né? A Bíblia, ela tem muitas implicações proféticas. A Bíblia, ela é cheia de tipologias. Então a mulher samaritana, ela tipifica o povo gentil, ela tipifica a plenitude dos gentios, né? Jesus veio para os judeus rejeitaram, abriu-se um parênteses ali, né? Cumpriu-se as 69 semanas de Daniel, Deus parou o relógio, abriu-se um parênteses, ele colocou a igreja, então a igreja fica na terra 2 dias divino, ou 2000 anos. Né? Jesus esteve com a samaritana 2 dias, 2000 anos, então a igreja vai ser arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, ele volta a tratar com Israel, é o que está dizendo aqui, ó, no versículo de número 43, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Isso aqui representa então, depois de 2000 anos, Jesus volta em Jerusalém, né? Conforme está escrito em Mateus 24:30. Jesus volta em Jerusalém depois de 2000 anos. Então, meus irmãos, nós estamos muito na iminência do arrebatamento da igreja, porque o tempo foi medido por Deus, o tempo já foi determinado por Deus e não vai passar nenhum dia desse tempo. No momento certo, na hora que chegar o tempo certo, o Senhor Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, vai iniciar-se então os 7 anos finais do governo humano na terra, ou seja, do tempo do governo humano será os 7 anos finais, onde o anticristo vai reinar. No capítulo 6 do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Então, meus irmãos, vão ficar atentos, vão ficar ligados, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima terça-feira na presença do Senhor. Amém.